Olá, sejam bem-vindos aqui no CNA. Eu sou a Aline Fernanda e esse é mais um vídeo do meu especial sobre a série Dark. Para quem ainda não conhece, Dark é uma série alemã da Netflix que envolve drama, mistério e ficção científica. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumão de tudo o que aconteceu para vocês, de tudo o que aconteceu na primeira temporada, para relembrar os acontecimentos para aquelas pessoas que já assistiram há algum tempo, ou para situar aqueles que ainda não assistiram, mas se interessaram e querem assistir a terceira temporada que vai ser lançada no dia 27 desse mês. Então, vamos começar! Antes de tudo, é importante destacar que em Dark o tempo é uma ilusão e não há divisão de linhas temporais. Desse modo, o tempo é cíclico, então o passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Assim, da mesma forma que o passado altera o futuro também pode afetar o passado. Esse ciclo repete-se infinitamente, conectando todos os personagens da trama. Começamos a história da série em 2019 com a cena do suicídio do pai do Jonas, o Michael. Logo, descobrimos o envolvimento de Hannah, a mãe do Jonas, com Ulrich Nielsen, um policial casado. E em seguida é mostrada uma carta com data e horário para ser aberta, que posteriormente descobrimos ser a carta deixada por Michael antes de morrer e está sob posse de Ness Canvald, a mulher que o criou. Já no primeiro episódio temos contato com membros dos 4 núcleos da série, da família Canvald, do Jonas, da família Nielsen, do Ulrich, da família Tiedemann, de Bartosz e Cláudia, e da família Doppler, de Charlotte e Helge. E também identificamos que um garoto está desaparecido. O nome dele é Eric Obendorf. Mais adiante, descobrimos que o irmão de Ulrich, Mads Nielsen, também desapareceu, mas em 1986. E compreendemos que os fatos se repetem num tipo de ciclo de 33 em 33 anos. Em seguida, vemos que Eric, na verdade, foi transportado para o passado e está naquele quartinho do bunker, situado em 1986. No dia 4 de novembro, às 22h13 da noite, Mikkel desaparece na floresta ao mesmo tempo em que Ness lê a carta deixada por Michael. Ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Mais adiante, descobrimos que Michael, o pai de Jonas, na verdade é Mikkel, que viajou para o passado e permaneceu em 1986. E o corpo desfigurado encontrado na floresta, na verdade, é de Mads Nielsen, o irmão de Ulrich, que desapareceu lá na década de 80. Após o desaparecimento de seu filho, Ulrich inicia suas buscas nas cavernas de Winden e começa a suspeitar que algo estranho acontece na usina nuclear. Além disso, um novo personagem aparece e se hospeda no hotel de Regina Tiedemann. No entanto, até o momento, ele não tem nome, mas posteriormente descobrimos que na verdade ele é Jonas, mas vindo do futuro, em sua versão mais velha. Apesar das suspeitas de Ulrich quanto a Mikkel estar na usina e a relação de Alexander Tiedemann parecer comprometedora, posteriormente, descobrimos que, na verdade, Alexander estava preocupado com a existência dos barris amarelos com lixo atômico e queria deixá-los longe da investigação de Charlotte e Yuri. Em 1986, o Mikkel chega a procurar a sua antiga casa e lá ele encontra os seus pais, só que na versão mais jovem deles. E, como esperado, eles não o reconhecem. Mais adiante, vamos percebendo que naquela época, apesar de a Hannah andar com a Catarina na escola, ela na verdade sentia inveja dela, porque ela sempre teve crush no Ulrich. E no futuro, essa obsessão se torna cada vez mais forte. É no episódio 3 que conhecemos a personagem Cláudia, uma das principais da trama. Ela é sempre uma mulher muito crítica com o pai e com a filha Regina e será a nova diretora da usina nuclear. Ela também é filha do investigador Egon Tiedemann, o encarregado de investigar o desaparecimento de Mads Nielsen em 1986. É no dia de sua posse que Helge, o filho do fundador da usina, apresenteia com o livro Uma Viagem no Tempo, escrito por H.G. Tenhaus, o relojoeiro de Winden. Ao longo da série, vamos percebendo que vários acontecimentos estranhos estão presentes na cidade,
como por exemplo, a pane de luz elétrica, a morte de animais, principalmente pássaros, e o desaparecimento de crianças, fatos que posteriormente vamos descobrindo estarem relacionados às viagens no tempo. Em 86, após conversar com Mikkel, Egon Tiedemann entra em contato com o hospital, a fim de que cuidem dos ferimentos do menino. É assim que Mikkel conhece Inês, que era enfermeira na época. Nessa mesma época, após analisar os relatórios da usina, Cláudia vê que há discrepância nos dados apresentados na documentação. E nos é mostrado que Cláudia tinha um caso com Trond, o pai de Ulrich. O que nos leva a pensar que na série nunca é mostrado quem é o pai de Regina e o porquê Bernard Doppler escolheu Cláudia para prosseguir o seu trabalho na usina nuclear de Winden. Em seguida, Cláudia confronta Bernard Doppler, o presidente da usina e o pai do Helg, a respeito dos relatórios. É aí que Bernard resolve contar para Cláudia que naquele ano houve um acidente nuclear e que os resíduos radioativos estão escondidos em barris amarelos em uma caverna perto da usina. Ele também pressiona Cláudia para que ela não divulgue essa informação, pois ele acredita que, como ocorreu o acidente em Chernobyl, a usina poderia acabar perdendo sua reputação e seria fechada. Ainda em 86, Mikkel tenta voltar pela passagem da caverna, e seu pai também está lá, mas em 2019, e o ouve. No entanto, eles estão separados em tempos diferentes. No final do terceiro episódio, vemos o relojoeiro construindo uma máquina do tempo, que posteriormente descobrimos ter sido a pedido de Claudia Tiedemann. Já no quarto episódio, nós passamos a conhecer melhor a família Doppler de 2019, composta por Peter, Charlotte e suas duas filhas, Elizabeth e Francisca. Charlotte foi criada pelo relojoeiro e não sabe quem são seus pais biológicos. O casamento dela também vai mal desde que ela soube que Peter era um cliente de Bernadette, uma prostituta que prestava serviços em um trailer. 2 dias após o desaparecimento de Mikkel, o Jonas, de 2019, começa a explorar as cavernas de Winden através dos mapas deixados pelo seu pai, Michael. E Charlotte começa a desconfiar de seu marido, achando que ele está envolvido no desaparecimento das crianças. Com isso, ela passa a investigá-lo. Durante essa investigação, ela acaba descobrindo o bunker existente na cabana do Helg, que agora está idoso e debilitado, repetindo sempre as mesmas coisas no asilo em que ele vive. Devido ao atraso de Charlotte e Peter para ir buscar a filha na escola, Elizabeth, a mais novinha, ela decide voltar sozinha para casa e acaba ficando desaparecida por horas. Quando Elizabeth retorna para casa, ela diz que conheceu uma pessoa, um homem chamado Noah, que pediu a ela que entregasse um relógio de bolso a Charlotte, sua mãe, dizendo que o objeto a pertencia. No dia seguinte, e assim, o namoradinho de Elizabeth é raptado por um homem que posteriormente descobrimos ser o Helg de 1986, a mando de Noah. No quinto episódio, Noah marca um encontro com Bartosz. A esta altura, percebemos o quanto Hannah é obcecada por Ulrich e mesmo ele afastando, ela ainda vai lá na casa dele, dar uma de amiga da esposa, mas a Catarina já ligou os pontos a respeito da traição. Mas após essa cena da Hannah, essa coisa aí que ela fez, o Ulrich decide romper com ela. Mas ela não aceita o término. Estranho, o Jonas do futuro pede para que Regina Tiedemann envie um pacote para ele, uma encomenda, e diz que se ausentará por alguns dias. Nesse ponto da temporada, compreendemos que existe um triângulo amoroso com Jonas, Marta e Bartosz. A Marta ali, ela parece meio confusa, mas parece que ela quer o Jonas, mas se o Jonas não quiser, ela pega o Bartosz mesmo. Então é nesse esquema aí. Já em 1986, Noah visita Mikkel no hospital e diz que Deus tem um plano para ele, que na verdade ele faz parte de algo muito maior. E ao descobrir que Mikkel vai para um orfanato, a Inês resolve adotá-lo e assim ela se torna a mãe dele naquele tempo.
É no hospital que o Mikkel e a Hannah se apresentam. Então, a partir dali, eles passam a conversar, a formar uma amizade. Assim, descobrimos como o relacionamento dos dois posteriormente se tornou possível. Em seguida, na escola, a Hannah assiste a Ulrich e a Catarina fazendo sexo. E para atrapalhar o relacionamento que ela tanto invejava, ela resolve denunciar o Ulrich na polícia, dizendo que estuprou Catarina. Mais adiante, ela acusa Regina Tiedemann de ter feito a denúncia para livrar-se da culpa e pagar de boazinha ainda para Catarina e para o Ulrich, porque, de certa forma, ela tinha uma amizade com eles. Já em 2019, na noite em que o Bartosz vai encontrar-se com o Noah, o Jonas dá o bolo nele, porque os dois tinham combinado de ir junto, e o Jonas vai assistir a peça da Marta. E após a apresentação, eles acabam se declarando um para o outro. Ao voltar para casa, Jonas vê uma encomenda em cima da sua cama. O conteúdo da caixa é composto por uma lanterna, um medidor de radioatividade e a carta deixada pelo seu pai, Michael, aquela carta que ele deixou antes de morrer. É aí que o Jonas descobre que seu pai na verdade era Mikkel, que viajou para 1986 e permaneceu lá. Em seguida, o Ulrich continua suas buscas, mas ele começa a desconfiar do seu pai porque ele lembra que, na verdade, o Tronte, no dia do desaparecimento de Mads, não estava em casa. E no depoimento feito pela mãe dele, ela diz que Tronte a todo momento esteve com eles, na casa da família. Após o Ulrich confrontar Tronte, a sua mãe, Jana Nielsen, decide contar para ele que, na verdade, na noite em que o Mads desapareceu, o Tronte estava com a amante, a Claudia Tiedemann, e por isso ele não se enquadrava como um suspeito. É nesse momento que o Ulrich percebe que ele repetiu os mesmos erros do pai dele, os mesmos erros cometidos há 33 anos atrás. E aí ele decide procurar a Regina Tiedemann, que foi a última pessoa que viu seu irmão Mads. Durante a conversa que ele teve com ela, ele acaba descobrindo que, na verdade, quem o denunciou foi a Hannah. Então, durante todos aqueles anos, ele carregou um ódio da Regina gratuito, sendo que a verdadeira pessoa que queria prejudicá-lo, prejudicar a Catarina, estava bem ao lado deles. Após o Jonas receber aquela encomenda e ter o seu mapa marcado pelo Jonas do futuro, que traçou uma rota para ele certinha lá nas cavernas, ele resolve continuar suas buscas e acaba descobrindo um fio na caverna que o leva até as profundezas. Lá ele encontra uma passagem com os dizeres Sic mundus creatus est, que significa e assim o mundo foi criado. Ao escolher um dos dois caminhos possíveis, ele acaba viajando para 1986. No final do sexto episódio, o Ulrich acaba descobrindo que o corpo do garoto encontrado na floresta, vestido com roupas dos anos 80, era na verdade o corpo do seu irmão Mads. No episódio 7, Egon Tiedemann procura Hegel Doppler para marcar um depoimento. No entanto, o Hegel nunca aparece, ele nunca chega a dar esse depoimento. Assim, ao acessar os arquivos de Egon, o Ulrich, em 2019, passa a suspeitar que Hegel esteja envolvido no desaparecimento das crianças. Após isso, a investigadora Charlotte entra na caverna que estavam escondidos os barris com lixo atômico, mas eles não estão mais lá. Posteriormente, descobrimos que o responsável por tirar os barris do local foi o detetive Roller, a mando de Alexander Tiedemann. Em 1986, o Jonas procura Mikkel, mas o estranho, a sua versão do futuro, o impede de levar Mikkel de volta para 2019. É a partir da conversa que os dois têm que o Jonas de 2019 compreende que Marta é a sua tia e que ele não pode levar o Mikkel de volta porque senão ele vai apagar a sua própria existência. Desse modo, o Jonas decide voltar para 2019 e queima a carta deixada pelo seu pai. Nesse mesmo tempo, o Ulrich retorna ao asilo para poder conversar com o Helge. E na cabeceira da cama de Helge, ele encontra o livro Uma Viagem no Tempo, junto com a medalha idêntica a que seu irmão Mads estava no pescoço. Ele então vai procurar por Helge e acaba o perseguindo na floresta rumo às cavernas. No entanto, os dois atravessam passagens diferentes. O Ulrich vai para 1953 e o Helge vai para 1986, com o objetivo de impedir o assassinato das crianças.
No episódio 8, o Jonas do futuro visita o relojoeiro várias vezes. E nessas visitas, eles conversam bastante sobre o livro e sobre as teorias que o H.G. Tenhans escreveu. O Jonas do futuro também pede ao relojoeiro que conserte sua máquina do tempo. Nessas cenas, nós percebemos também que, além da máquina do Jonas, o relojoeiro também guarda sua própria máquina. Em 1953, 2 corpos de crianças são encontrados na construção da usina, e sabemos que são os corpos de Eric e de Assim, vindos de 2019. O Helge criança chega a ver os 2 corpos e conta para seu pai, o Bernard, a quem ele era mais próximo. E Egon Tiedemann passa a investigar o caso. Então, já naquela época, nós vemos que o Egon era investigador da polícia. Helge era filho de Bernard Doppler, o fundador da usina, e de Greta Doppler, uma mulher muito rígida com ele. Helge era uma criança tímida e solitária que colecionava pássaros mortos que encontrava por onde ele andava e tinha contato com Claudia Tiedemann, que dava aulas particulares de reforçar ele. Quando Ulrich chega a 1953, ele encontra seu pai ainda criança e sua avó Agnes Nielsen. Ele também visita o relojoeiro H.G. Tenhans, deixando com ele o livro Uma Viagem no Tempo, que só seria escrito anos mais tarde. E também deixa para trás o seu celular. Saindo de lá, ele vai até a delegacia e depois procura Helge. Acreditando que pode mudar o passado e também o futuro, Ulrich tenta matar Helge a pedradas e leva-o para o bunker da cabana. Em seguida, ele tenta voltar para 2019, mas ele acaba sendo culpado pelo assassinato das crianças e fica preso em 1953. No episódio 9, Noah é pastor em Winden e é conhecido pelo nome Hanno Tauber. Após o desaparecimento de Helge, Noah faz visitas a Greta e após algumas falas dela, entendemos que em algum momento ela foi estuprada e não tem certeza se o Helge é filho ou não do seu marido Bernard. Será por isso que no futuro, quando ele já está adulto, ele não herda a usina? Será que é por isso que a usina vai parar nas mãos da Cláudia? Naquela mesma época, a Agnes, a avó do Ulrich, tem uma conversa com a mãe de Cláudia e ela diz que não sente falta do marido que morreu, que ele era um pastor, mas que era um homem sem fé, que ele não era uma boa pessoa. Este marido, este homem que ela chega a citar, dá-se a entender também que ele era abusivo, pois o Trond, o filho dela, é cheio de cicatrizes no braço, cheio de marcas de queimadura de cigarro ou de charuto, mas o garoto nunca chega a comentar sobre quem fez aquilo com ele. Em 1986, a Catarina, ela acredita que foi a Regina que denunciou o Ulrich sobre a questão do abuso, do estupro. E ela vai, confronta a Regina e chega a agredi-la. No entanto, um novo personagem surge. O nome do garoto é Alexander e ele acaba salvando Regina. Posteriormente, nós descobrimos que ele guarda segredos e, além de parecer estar fugindo, ele tem consigo 2 passaportes. Um com o nome Alexander Kuller e outro com o nome Boris Nivald. Esse segundo passaporte ele deixa escondido na floresta, o documento fica lá enterrado. Só que a Hannah vê tudo e decide roubar o documento e no futuro ela começa a chantageá-lo. A série também nos mostra que após o Alexander chegar, ele começa a desenvolver uma amizade com a Regina que depois se torna um relacionamento amoroso. Mas a Regina conversando com ele, ela fala para ele ir para a usina e pedir um emprego para a mãe dela, a Cláudia. A Cláudia então o contrata para selar a porta que dava na caverna que continha os barris amarelos. Ou seja, ela contrata ele para fazer meio que um serviço escondido para ela. Ainda nesse mesmo ano, o Helge confronta o Noah e chega a ameaçá-lo, mas ele acaba mudando de ideia. E o Noah diz que aquela máquina do tempo é a arca que salvará as pessoas do sofrimento do loop temporal, convencendo novamente o Helge de que o que eles estavam fazendo era correto. Já em 2019, a Cláudia se encontra com o Bartosz e pede a ele que entregue a Regina uma foto dela com a filha mais nova. Em seguida, nos é mostrado que o Jonas encontra a Marta, mas ele acaba terminando tudo o que existia entre eles porque ela era sua tia, mas essa parte ele não conta.
Após visitar Bartosz, a Cláudia, na sua versão idosa, viaja para 1953 e deixa a planta da máquina do tempo com o relojoeiro de Winden para que ele construa a máquina. Segundo ela, a máquina é o objeto que consertará a linha do tempo. Ao final da temporada, no episódio 10, nos é mostrado o que acontece no dia do desaparecimento de Mikkel. Neste dia, Peter Doppler estava confuso e foi até o bunker pensar. Passado alguns minutos, um portal se abriu e o corpo de Mads Nielsen apareceu no bunker da cabana. Desesperado, ele tenta reanimar o menino sem sucesso. Então ele resolve ligar para o pai, o Trond, que vai até o local. Passado alguns minutos, a Cláudia aparece e diz aos dois que eles devem deixar o corpo na floresta onde ele deve ser encontrado. Posteriormente, os policiais acham o corpo. Ao examinar os arquivos do desaparecimento de seu sogro quando criança, a Charlotte acaba vendo uma foto do Ulrich, e é onde ela percebe que as desconfianças dela tinham realmente um fundamento desde o início. Após viajar para 1986, o Jonas, de 2019, acaba sendo sequestrado por Noah e Helg e acorda naquele quartinho do bunker. O Jonas do futuro então aparece e explica a ele que aquele é o primeiro protótipo da máquina do tempo. E também revela que ele é o Jonas na sua versão futura. No entanto, ele não pode se tornar o que ele é naquele momento. Em seguida, vemos que o Helg, de 2019, causa um acidente em 1986 com o Helg daquele tempo. No entanto, apenas a sua versão mais velha morre e seu objetivo acaba por falhar. Pois o intuito dele era acabar com os assassinatos das crianças, era romper com aquele sistema de torturas. Após se encontrar com Noah algumas vezes, o Bartosz vê que tudo que ele diz acontece, e por isso ele acaba acreditando em tudo que o Noah fala e se torna um dos seus seguidores. Depois de conversar com sua versão mais jovem, o Jonas do futuro dirige-se até as cavernas de Winden e aciona sua máquina do tempo com o intuito de destruir o buraco de minhoca existente no laço temporal, causando uma pane elétrica em todos os anos referentes ao ciclo. Isso faz com que surja uma passagem, um portal, entre o bunker de 1953 e o bunker de 1986. Quando Jonas e Helg tocam as mãos, eles pulam 33 anos à frente de seu tempo. Helg é transportado para o quartinho em 1986 e Jonas vai parar em 2052. Bom, galera, esse é o final do 10º episódio da primeira temporada de Dark. Eu espero que vocês tenham curtido esse resumão. Vou esperar aí um feedback de vocês nos comentários. Se você curtiu, deixe seu like, inscreva-se se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com os amigos, porque muita gente gosta dessa série. Ela é muito amada, muito querida e a gente está esperando ansiosamente pela terceira temporada. Lembrando que eu também vou fazer um resumo da segunda temporada e deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!